Confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Espero em Sua palavra, ó Senhor, vem me salvar. Igreja. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, os discípulos, ou Jesus mandou que os discípulos atravessassem a barca e seguiram à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. E depois de despedi-las, Jesus subiu a um monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro caminhando por cima das águas, da água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Quando sentiu o vento forte, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a celebração de hoje, ela fala do medo e da coragem. Ela fala dos momentos difíceis e da confiança que nós temos no Senhor. Quem de vocês, quem de nós já passou por um momento muito difícil? Levante a mão. A gente não passa, né, gente, ou não? Passa, não é? Então a primeira leitura de hoje, do profeta Elias. Elias passou por um grande momento difícil em Israel. A rainha, junto com o rei, trouxeram de fora muitos sacerdotes pagãos do rei Baal, que era para disseminar, enfraquecer a fé verdadeira que Elias propagava no Deus verdadeiro. E houve uma batalha e morreram dos sacerdotes de Baal pagãos mais de 400 sacerdotes. E a rainha e o rei queriam matar Elias.
Como é que a Sagrada Escritura nos ensina? Que Deus falava com os profetas, com os patriarcas. Elias era profeta em sonho. Então Deus disse a Elias de sonho: corre, foge para o monte, corre depressa, senão vão te matar. E lá eu te mostrarei, eu me apresentarei a você para dizer o que fazer. E Elias saiu de pé. Tinha carro não, minha gente, deserto lá dentro, à noite, para não ser encontrado. E refugiou-se numa gruta em cima do Monte Horebe. Veja que o monte está sempre presente na Bíblia. E aí, no monte, Elias não via Deus, desesperado, sozinho, com medo da morte. Ele dizia: meu Deus, o Senhor me revelou um sonho que apareça, eu quero lhe ver. Como Moisés, no Êxodo 19, dizia: eu quero lhe ver. Como é o seu nome? Quando Deus aparece e fala, que ele não conseguia ver a pessoa. E Deus diz: eu sou aquele que sou a Moisés. Então deu uma tempestade, que o Monte Horebe ficou todo esbagaçado. E Elias lá dentro da rocha, olhando pela uma fenda que a pedra tinha. Passou o terremoto aqui e Deus nada para o profeta Elias. Momento difícil. Sozinho no deserto, no Monte Horebe, o monte se desmanchando. Deu uma chuva tão pesada que choveu granizo. Elias não viu Deus. Pegou fogo o monte. Elias não viu Deus. Passou uma brisa suave, ele criou coragem. Saiu dentro da gruta. Elias, diferente de Moisés, não ouviu nem a voz nem falou, mas na brisa suave, na tranquilidade da vida, ele percebeu que Deus estava ali, que a presença de Deus não tinha abandonado, que Deus o acompanhava, conduzia deserto dentro. Aqueles momentos difíceis de tempestade e terremoto eram as agonias, os aperreios da vida, mas Deus estava com ele na brisa, na simplicidade, na serenidade. Tem pessoas assim, conseguem ver Deus no silêncio do seu coração, do seu quarto, de sua oração, na brisa suave de sua vida. Tem pessoas que são eternamente tempestuosas, nunca têm paz, nem sossego, nem harmonia, estão sempre aperreada, agitada e apressada. Tem outras que conseguem passar espiritualidade, Deus passa a tranquilidade da fé e do Evangelho na brisa suave da vida. Outras não, experimenta Deus no momento mais difícil, pede, suplica e experimenta. E Elias volta para a gruta com o coração conformado que a presença de Deus estava com ele ali. Deus não tinha abandonado, que ele ia passar um dia no Monte Horebe e depois voltava para Israel. E assim se foi. Já os discípulos pescando, quando terminou aquele episódio de domingo, faz 8 dias da multiplicação do pão, hoje, 8 dias, todo mundo ficou encantado com aquele milagre da multiplicação dos pães. Todo mundo dizia: quem é este homem que multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 homens, sem falar em crianças e mulheres? Ficaram assim, estupefatos. Então, outro momento que eles experimentavam a presença de Deus na vida deles. Mas Jesus diz: olha, a semana foi intensa, vamos para o outro lado do mar. E vai com os discípulos novamente para o monte, para o outro lado do mar. E aí, chegando do outro lado do mar, não havia mais comida, eles tinham dado tudo ao povo. Mas veja que Jesus não se preocupa com a comida, não se preocupa com o cansaço, com aqueles momentos e horas intensas de cura e de multiplicação do pão. Ele vai fazer o quê? Ele vai rezar sozinho, ensinando os discípulos a continuar rezando sempre. Eu repito, Jesus estava sempre rezando sozinho, com as multidões, com os discípulos. Jesus estava sempre revelando o valor da reza. Olha, é uma chamada de atenção para a gente.
Às vezes a gente se preocupa em conversar, em rir, ouvir música, fuxicar, fofocar, inventar conversa, mas não reserva nada para oração. Às vezes a gente dedica o dia todo ao trabalho de meu Deus, quando eu vou rezar uma Ave Maria, eu durmo. Porque você botou em outro lugar. Você fez tudo o dia inteiro. Mas a reza você deixou para além do outro, você nem terminou, dormiu. E Jesus está ensinando, ele que era o Filho de Deus, precisava rezar tanto. Imagine nós. Aí os discípulos esqueceram de rezar com ele e foram pescar para comer. Se preocuparam com a pesca, com o peixe, e se envolveram tanto que era 3 horas da manhã e ele já estava em alto mar. E os barcos, as canoinhas daquela época eram precárias. Mas Jesus vai até eles, outra preocupação do Senhor. Agora ele vai ao encontro dos discípulos, porque o mar se agita, há tempestade, e eles estão na noite, na escuridão, os barcos não tinham energia naquela época, em perigo. E eles estão tão preocupados. A gente não é assim também? Como o profeta Elias, com a crise, com o momento difícil, com os afazeres, com o ganho de cada dia, que não percebe a presença do Senhor em nossa vida. E foi isso que também aconteceu com Elias, e ele era desejoso de ver Deus na vida dele, para dar-lhe uma resposta, e os discípulos não, ficaram tão tensos na pescaria que nem lembraram do Senhor. E quando Jesus se aproxima, porque ele vê que o mar está agitado, a barca, que é símbolo da missão da igreja, da evangelização de todos nós, distante, Jesus se aproxima andando por cima das águas, sobre as águas. E eles estão tão perdidos com os afazeres, com a preocupação da pesca, com a alegria, com o divertimento entre eles, não sei, que eles não percebem que é Jesus. Quantas vezes nós somos assim também? Aí alguém diz, é um fantasma, 3 horas da manhã, o mar para eles. Naquela época que eles não tinham o estudo da Oceania, eles diziam que o mar é o símbolo do mal. E, não, é o Senhor. Pedro, com aquela natureza tempestiva dele, diz, Senhor, se és tu, manda-me ir andando sobre as águas. E Jesus confia na fé de Pedro, na confiança, dá confiança a Pedro e diz, vem. E Pedro anda como Jesus sobre as águas, acha bonito, encantador. Mas logo, assim como Elias dizia, Senhor, cadê? Não aparece, só vem tempestade, momento difícil, terremoto, granizo. Pedro no coração, sem dizer uma palavra, duvida e começa a afundar. Senhor, salva-me. Jesus pega Pedro pela mão, diz a Pedro e a nós, coragem, fé, força, levanta-te, fica de pé, na dignidade dos filhos de Deus e anda. E bota Pedro, Jesus que segura pela mão, e a mão de Jesus estendida para qualquer ser humano, para qualquer um de nós, diz que a mão de Deus estendida para nos curar, para nos libertar e para nos salvar. E aí Pedro, coloca Pedro dentro do barco. Jesus está dizendo, irmãos, força, coragem, renove a vossa fé e a vossa confiança, estenda a mão e acalma o mar e a tempestade. E eles, numa postura de renovação da fé, assim como Elias renovou a fé quando entrou na gruta, eles renovam a fé dentro do barco e olham para o Senhor e diz, tu és verdadeiramente o Filho de Deus vivo no meio de nós. Então eles dizem o título que era mais acabível a Jesus, nem filho de Davi, nem filho do homem, nem filho de Israel. Tu és o Filho de Deus vivo, presente em nossa vida, renovando a nossa fé, a nossa caminhada, renovando a nossa confiança e as nossas forças. Por isso que Paulo está dizendo, 5 semanas hoje, ou 6, que Paulo vem batendo na vida do Espírito, e Paulo dizendo, a nossa vida do Espírito é para levar um ponto de unidade. Cristo, ele diz, a lei, os profetas, a nova aliança, o culto, as promessas, os patriarcas,
os profetas, a palavra, tudo é para um ponto só: Jesus Cristo, razão da nossa fé, para que olhando para Ele todos os dias, na tempestade como o profeta Elias, no mar agitado da vida, na barca da vida e da missão, agitada como Pedro, renovar a nossa fé e a nossa confiança, vencer o medo, refazer-se de coragem e dizer: Tu és o Cristo, razão da minha alegria, da minha fé, da minha missão. Tu és o Filho de Deus vivo, presente no meu caminho. Cristo seja a razão da nossa fé, da nossa força, da nossa vida, da nossa vocação. Celebrando este final de semana a formação da família, vocação de ser pai, do matrimônio ao casamento. Que Ele fortaleça todos os pais na sua missão, na missão da sua família, da sua casa, como fortaleceu o profeta Elias, Paulo no anúncio desse ponto de unidade que é o próprio Cristo, Pedro naquele momento conflituoso, e nós aprendamos a dizer sempre: Filho de Deus vivo, motivo da minha fé, Tu és a razão da minha alegria, do meu viver e do meu seguimento hoje e sempre. Amém. Creio em Deus.